Você já percebeu como alguns hábitos dos idosos podem acabar afastando as pessoas ao seu redor? Neste vídeo, vamos explorar 12 comportamentos que, sem querer, criar barreiras nas relações. Por que isso é importante? Porque manter conexões saudáveis é essencial para a felicidade e bem-estar de todos, independentemente da idade. Ao entender esses hábitos, você poderá ajudar seus entes queridos a se tornarem mais sociais e a aproveitar melhor a companhia dos outros. Ao longo do vídeo, você descobrirá como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença nas interações diárias. Fique conosco até o final e aprenda a transformar essas atitudes para fortalecer laços familiares e amizades. Será que você ou alguém que você conhece pode estar cometendo um desses erros? Vamos juntos descobrir e refletir sobre isso. A reclamação constante é um comportamento que, embora comum, pode afastar as pessoas ao nosso redor. Comecemos com a história de Dona Maria, uma senhora que sempre foi o centro das atenções na família. No entanto, suas conversas estavam predominantemente focadas em suas dores problemas diários. Ela frequentemente falava sobre suas dificuldades de saúde e as frustrações do dia a dia. Os netos, que antes adoravam visitá-la, começaram a se afastar. A razão? Eles não conseguiam mais suportar ouvir as mesmas queixas repetidamente. A atmosfera se tornava pesada e negativa, a ponto de não haver espaço para alegria ou partilha de experiências. O que pode ser feito em situações como essa? É fundamental que Dona Maria e outros, como ela, aprendam a compartilhar não apenas suas dificuldades, mas também as coisas boas que acontecem em suas vidas. Imagine a diferença que faria se, em vez de começar a conversa reclamando, ela dissesse: "Hoje eu fiz um bolo e ele ficou delicioso. Gostaria de compartilhar a receita com você." Essa simples mudança pode transformar a dinâmica de uma visita. As conversas se tornam mais leves e agradáveis, permitindo que os netos sintam-se mais motivados a voltar e compartilhar suas próprias experiências. Assim, a atmosfera familiar se renova e os laços se fortalecem, na verdade, como um jogo de ping-pong. Se um lado só devolver a bola com reclamações, a outra parte gradualmente perderá o interesse em continuar jogando. Ao adicionar elementos positivos às interações, cria-se um ambiente acolhedor e convidativo. É importante lembrar que todos enfrentamos desafios, mas o foco deve ser equilibrado. Ao compartilhar alegrias e conquistas, mesmo que pequenas, geramos um espaço onde todos se sentem valorizados e ouvidos. Esse processo de mudança requer prática e intenção. Para Dona Maria, pode ser útil estabelecer uma rotina onde, qualquer encontro familiar, ela liste 3 coisas boas que aconteceram durante. Essa prática não só a ajudará a mudar seu foco, mas também inspirará os outros a fazer o mesmo. Quando a atmosfera é leve e positiva, as pessoas se sentem mais à vontade para se abrir, compartilhar e construir relacionamentos. Além disso, é fundamental lembrar que a escuta ativa é uma parte crucial da comunicação. Quando Dona Maria se dedica a ouvir os netos, fazendo perguntas sobre suas vidas e interesses, ela não apenas se mostra interessada, mas também oportunidades de conexão. Isso transforma as conversas em um espaço de troca, onde todos se sentem importantes e valorizados. A mudança de comportamento pode parecer desafiadora no início, mas as recompensas são imensas. A sensação de estar cercado por pessoas que se importam e que compartilham momentos felizes é fundamental para o bem-estar emocional. Ao trocar a reclamação pela gratidão, os relacionamentos se tornam mais saudáveis e duradouros. Portanto, ao refletirmos sobre a história de Dona Maria, a lição que fica é clara. Pequenas mudanças na forma como nos comunicamos podem ter um grande impacto nas nossas relações. Ao focar no positivo e na escuta, podemos criar laços mais fortes e significativos com aqueles que amamos. Essa transformação, embora simples, pode ser o primeiro passo para uma convivência mais harmoniosa e feliz. A reclamação constante pode ser um hábito que, embora comum, tem o poder de afastar as pessoas próximas. Imagine Dona Maria, uma senhora carismática, mas que sempre trazia à tona suas dores e problemas de saúde durante as visitas familiares. As conversas que antes eram cheias de risos e boas lembranças tornaram-se um labirinto de queixas. Com o tempo, seus netos começaram a visitar menos, pois sentiam-se sobrecarregados com as constantes reclamações. Essa situação exemplifica como, sem perceber, nas relações, o desânimo pode criar barreiras. O que poderia ter sido feito para
reverter esse cenário. É aqui que entra a solução. Dona Maria poderia começar a compartilhar aspectos positivos do seu dia a dia, ao invés de focar apenas nas limitações. Ela poderia contar sobre uma planta que começou a cuidar ou a receita deliciosa que tentou fazer. Essa mudança não só renovaria suas conversas, mas também criaria um ambiente mais leve e agradável para todos. Essa prática de compartilhar coisas boas pode ser um verdadeiro bálsamo nas relações familiares. Mudar a narrativa é fundamental. Quando Dona Maria começou a perguntar aos netos sobre suas vidas, sobre o que gostavam de fazer e como estavam se saindo na escola, a atmosfera das visitas começou a mudar, as risadas voltaram e as histórias de sucessos e desafios começaram a fluir naturalmente. Com isso, a conexão entre eles se fortaleceu. Eles não eram mais apenas ouvintes das queixas da avó, mas se tornaram participantes ativos de uma conversa rica e envolvente. A falta de interesse nas vidas dos outros é outro comportamento que muitas vezes passa despercebido, mas tem um impacto significativo. O seu Jorge, por exemplo, era um avô que amava contar histórias de sua juventude, mas nunca se preocupava em perguntar sobre a vida de seus netos. Com o tempo, os jovens se sentiram invisíveis, como se suas próprias histórias não importassem. A comunicação é uma via de mão dupla e, quando uma parte não se sente valorizada, a relação pode se deteriorar. A solução aqui é simples, mas poderosa. Praticar perguntas abertas. Em vez de fazer perguntas que podem ser respondidas com um sim ou não, como: você foi à escola hoje? O seu Jorge poderia perguntar: o que você aprendeu de mais interessante na escola esta semana? Essa pequena mudança pode abrir portas para conversas mais profundas e significativas, permitindo que os netos compartilhem suas experiências, mas e a rigidez nas opiniões. Esse é um comportamento que também pode criar um distanciamento significativo nas relações. Dona Clara, por exemplo, sempre criticava as escolhas modernas da filha, como a forma de se vestir ou como educava os netos. Essa rigidez gerou um ambiente de tensão e medo, levando a filha a se afastar, temendo o julgamento da mãe. A aceitação e a escuta ativa são essenciais para criar um espaço seguro, onde todos possam se sentir à vontade para expressar suas opiniões e fazer escolhas sem medo de serem criticados. A transformação aqui é clara. Ao abrir-se para escutar e aceitar as diferenças, Dona Clara poderia fortalecer sua relação com a filha. Em vez de críticas, ela poderia oferecer apoio e compreensão, promovendo um ambiente familiar onde cada um se sente valorizado e respeitado. Essas pequenas mudanças no comportamento, como compartilhar coisas boas, praticar perguntas abertas e ser flexível nas opiniões, podem fazer uma diferença nas relações familiares. A reflexão sobre como esses hábitos impactam nossas vidas é o primeiro passo para um convívio mais harmonioso e feliz. Com isso, cada um de nós pode contribuir para criar laços mais fortes e significativos, onde todos se sintam amados e respeitados. A falta de interesse nas vidas dos outros é um comportamento que pode criar um abismo entre os idosos e seus familiares. Quando um idoso não demonstra curiosidade ou preocupação pelas histórias e experiências de seus entes queridos, isso pode levar a um sentimento de invisibilidade nas pessoas ao seu redor. Imagine o impacto que isso tem nas relações familiares, especialmente avós e netos. Um exemplo que ilustra bem essa situação é o de seu Jorge, um avô que sempre se lembrava do passado com saudade, mas nunca fazia perguntas sobre a vida de seus netos. Ele contava histórias de sua juventude, mas deixava de lado as novidades que seus netos queriam compartilhar. Com o tempo, os jovens começaram a se afastar, sentindo que suas vidas não eram importantes o suficiente para o avô. Essa desconexão é um retrato doloroso de como a falta de interesse pode afetar a dinâmica familiar. Por que é tão importante demonstrar interesse? Ao fazermos perguntas abertas como: o que você fez de divertido na escola hoje? Ou como foi seu último jogo de futebol? Não só estimulamos uma conversa mais rica, mas também mostramos que nos importamos com o que o outro tem a dizer. Isso cria um espaço seguro e acolhedor para que os netos compartilhem suas experiências, fortalecendo os laços. A transformação familiares que ocorre ao aplicar essa prática simples é impressionante. Quando o seu Jorge começou a perguntar sobre o dia dos netos e a ouvir suas histórias, algo mágico aconteceu.
A relação deles se tornou a se sentir mais conectado e os netos, por sua vez, começaram a se sentir valorizados e ouvidos. Essa mudança não só trouxe alegria para as visitas, mas também fez com que os netos se sentissem mais à vontade para compartilhar suas conquistas e desafios. Mas como fazer isso na prática? Comece estabelecendo um ambiente de escuta ativa. Quando seus familiares falarem não, apenas ouça, mas preste atenção em seus sentimentos e reações. Isso pode envolver fazer anotações mentais sobre o que eles estão dizendo ou até mesmo repetir algumas frases para mostrar que você está realmente engajado na conversa. Essa técnica fortalece a conexão emocional e incentiva uma comunicação mais aberta. Além disso, a curiosidade genuína é uma ferramenta poderosa. Pergunte sobre os hobbies deles, os amigos, os sonhos. Ao fazer isso, mesmo você não apenas traz à tona novas conversas, mas também cria um espaço onde os outros se sentem confortáveis para se abrir. Essa prática transforma as interações em momentos de aprendizado e crescimento. No entanto, é vital estar atento a um detalhe. A comunicação deve ser bidirecional. Se você deseja que outros compartilhem suas histórias, esteja disposto a compartilhar as suas também. Quando os membros da família percebem que a comunicação é uma via de mão dupla, a confiança e a conexão se fortalecem ainda. Mas, com essas pequenas mudanças, é possível transformar a dinâmica familiar em um ambiente onde todos se sentem valorizados e ouvidos. Ao final, não se trata apenas de compartilhar histórias, mas de construir um legado de amor, compreensão e união. E assim, ao se abrir para as vidas dos outros, você não apenas fortalece vínculos, mas também se torna parte ativa das histórias que compõem a rica tapeçaria da vida familiar. Essa jornada de empatia e conexão é o que realmente torna a convivência familiar especial e significativa. Muitos idosos se tornam alheios às vidas de seus familiares, resultando em um distanciamento emocional que pode ser devastador. A história do seu Jorge ilustra bem essa questão. Ele era um avô que sempre se concentrava em suas memórias, relembrando os bons, velhos tempos, sem se dar conta de que seus netos estavam crescendo e vivendo experiências novas e emocionantes. As visitas deles foram diminuindo e a comunicação se tornou quase inexistente. O que aconteceu aqui? O seu Jorge não estava apenas falando sobre o passado, mas deixava de lado o presente vibrante de seus netos. A falta de interesse nas vidas dos outros, especialmente nas gerações mais jovens, pode criar um ambiente onde as pessoas se sentem invisíveis. Quando os netos visitavam, não ouviam perguntas que despertassem seu entusiasmo, apenas ouviam histórias que essa desconexão pode levar os jovens a se afastarem, pois se sentem desvalorizados e sem espaço para compartilhar suas conquistas e desafios. O que poderia ter mudado essa situação? Uma simples mudança no comportamento de seu Jorge poderia ter feito toda a diferença. Ao invés de apenas contar suas histórias, ele poderia ter começado a fazer perguntas abertas como: o que você tem feito na escola? Ou quais são seus hobbies favoritos? Agora, essas perguntas não só teriam incentivado os netos a compartilhar mais sobre suas vidas, mas também teriam mostrado que ele estava genuinamente interessado no eles tinham a dizer. Essa prática de fazer perguntas abertas é uma maneira poderosa de fortalecer relacionamentos familiares e criar uma conexão mais profunda. Estudos mostram que o envolvimento em conversas significativas aumenta a felicidade e a satisfação na vida. Quando as pessoas sentem que suas experiências e sentimentos são valorizados, elas se tornam mais propensas a se abrir e a se conectar, portanto, ao se interessar ativamente pela vida dos outros, é possível criar um ciclo positivo de comunicação e afeto, onde todos se sentem ouvidos e respeitados. Para ilustrar ainda mais, pense em Dona Maria, que sempre perguntava aos netos sobre suas vidas, suas atividades e suas. Isso não apenas mantinha os netos engajados, mas também criava um espaço seguro para que eles compartilhassem suas preocupações e sucessos. Ao fazer isso, Dona Maria se tornou uma figura central na vida deles, e seus encontros se tornaram momentos de alegria e troca. Após essa transformação, a dinâmica familiar de seu Jorge e Dona Maria mudou completamente. Seus netos começaram a visitá-los mais frequentemente, trazendo histórias e experiências novas para compartilhar. Esse simples hábito de perguntar e ouvir transformou as relações, aproximando as gerações e reforçando os laços familiares.
Agora, ao refletir sobre a vida familiar, pergunte-se: você tem feito perguntas abertas aos seus entes queridos? Você tem se mostrado genuinamente interessado nas vidas deles? Se a resposta for não, talvez seja a hora de mudar isso ao implementar essa prática em sua vida. Você não apenas enriquecerá suas próprias relações, mas também ajudará a construir um ambiente onde todos se sintam valorizados e amados. Essa mudança pode parecer pequena, mas seu impacto nas relações familiares pode ser imensurável. Ao se tornar um ouvinte ativo e demonstrar interesse nas vidas dos outros, você pode transformar interações superficiais em conexões profundas e promovendo um convívio a rigidez nas opiniões pode criar um abismo entre as gerações, afastando os entes queridos e criando barreiras desnecessárias. Quando falamos de rigidez, nos referimos à incapacidade de aceitar ou mesmo considerar diferentes pontos de vista, ou que pode ser particularmente comum entre os mais velhos. Imagine a Dona Clara, uma mulher forte e determinada que sempre teve suas convicções. Ela criticava as escolhas modernas da filha, desde a maneira de educar os netos até as preferências musicais. Com o tempo, essa crítica constante fez sua filha se sentir desconfortável, levando-a a evitar visitas. A dor de Dona Clara em ver sua filha distante era palpável, mas ela não conseguia perceber que sua postura estava contribuindo para essa separação. É essencial entender que ser aberto a novas ideias e modos de vida não significa abandonar seus valores. Pelo contrário, a flexibilidade nas opiniões pode enriquecer. Quando promovemos a escuta ativa e aceitamos as diferenças, criamos um espaço seguro para o diálogo. Isso não apenas melhora a comunicação, mas também fortalece os laços familiares. O que Dona Clara poderia ter feito de diferente? Ao invés de criticar, ela poderia ter perguntado sobre as razões por trás das escolhas de sua filha, mostrando interesse genuíno. Isso não só teria evitado o afastamento, mas também poderia ter trazido à tona conversas significativas que uniriam as duas. É interessante notar que ambientes familiares harmônicos são frequentemente caracterizados por interações abertas e respeitosas, onde discutidas e não impostas. Dados mostram que famílias que praticam a escuta ativa tendem a apresentar níveis mais altos de satisfação nas relações. Isso demonstra que a flexibilidade não é apenas uma virtude, mas uma estratégia eficaz para manter os laços afetivos. Pensando em casos de sucesso, temos o exemplo de seu Manuel, que sempre foi rígido em suas opiniões políticas. Após perceber que seus filhos e netos estavam se afastando, ele decidiu mudar sua abordagem. Em vez de impor suas crenças, começou a ouvir as perspectivas de sua família. Ao final de algumas conversas, não apenas se sentiu mais próximo deles, mas também enriqueceu sua própria visão de mundo. A transformação foi notável. De um pai autoritário, ele se tornou um conselheiro, respeitado e querido. Mas como aplicar essa mudança na prática? Uma estratégia eficaz é começar a fazer perguntas abertas durante as conversas. Em vez de afirmar o que você acha que está certo, pergunte: o que você pensa sobre isso? Isso não só demonstra respeito, mas também encoraja o diálogo. Quando os outros sentem que suas opiniões são valorizadas, a resistência diminui, as conexões se fortalecem. Além disso, promover um espaço onde todos se sintam confortáveis para expressar suas opiniões pode ser um jogo de mudança. Organizar encontros familiares, onde cada um pode compartilhar suas perspectivas, pode ser uma excelente maneira de fomentar a união. Essas reuniões podem se tornar momentos de celebração das diferenças em vez de fontes de conflito. A rigidez nas opiniões pode ser um obstáculo significativo nas relações familiares, mas a boa notícia é que a mudança é possível. Ao adotar uma postura mais flexível e aberta ao diálogo, você não apenas melhorará suas relações, mas também enriquecerá sua própria vida. Pense em como você gostaria de ser lembrado por seus entes queridos, como alguém que os afastou com críticas ou como alguém que os uniu com amor e compreensão. Com pequenas mudanças na maneira de se comunicar e interagir, é possível transformar a dinâmica familiar e criar um ambiente onde todos se sintam valorizados e amados. A rigidez nas opiniões é um comportamento que pode afastar as pessoas, especialmente em relacionamentos. Quando alguém se recusa a considerar pontos de vista diferentes, cria um ambiente de tensão e insegurança. Imagine Dona Clara, uma mulher forte e determinada, que sempre viveu seus princípios. Ela acreditava que seu jeito de ver o
O mundo era o único correto. Com o tempo, sua filha começou a se sentir desencorajada a compartilhar suas novas ideias e escolhas de vida. O que começou como uma relação próxima se transformou em um distanciamento emocional. Dona Clara queria estar próxima da filha, mas suas críticas constantes às escolhas modernas da filha geravam um clima pesado. A filha, temendo o julgamento, começou a se afastar, criando um abismo entre elas. Essa situação é comum em muitos lares. A falta de flexibilidade nas opiniões pode ser um grande obstáculo na comunicação. O que poderia ter sido uma troca rica de experiências se tornou um campo de batalha de ideias. No entanto, essa história pode ter um final diferente. A solução para essa rigidez é a prática da escuta ativa e da aceitação das diferenças. Quando Dona Clara decidiu se abrir para um diálogo, sua perspectiva começou a mudar. Ela começou a ouvir, realmente ouvir, o que sua filha tinha a dizer. A primeira mudança foi simples. Em vez de criticar, ela fez perguntas. O que te levou a tomar essa decisão? Ou como você se sente em relação a isso? Essas perguntas não apenas mostraram interesse, mas também criaram um espaço seguro para a filha compartilhar suas experiências. Imagine a transformação que ocorreu. A relação que antes era marcada por críticas se tornou um espaço de aprendizado mútuo. Dona Clara começou a perceber que mesmo que suas opiniões fossem diferentes, isso não significava que uma delas estava errada. Ao contrário, essa diversidade de pensamentos enriqueceu a convivência. Ao aceitarem as diferenças, ambas descobriram novos interesses em comum. Isso não só fortaleceu o vínculo entre elas, mas também trouxe um ar de leveza às conversas. E se você se encontra em uma situação semelhante, a chave está em praticar a empatia. Pergunte-se, como eu reagiria se estivesse no lugar do outro? Essa simples mudança de perspectiva pode abrir portas para diálogos significativos. Em vez de se apegar a uma posição rígida, tente ver o valor na opinião do outro. Além disso, a flexibilidade nas opiniões não significa abrir mão dos seus valores. É possível discordar respeitosamente, mostrando que você valoriza a voz do outro. Isso cria um espaço onde ambos se sentem ouvidos e valorizados. Ao adotar essa abordagem, você não apenas melhora suas relações, mas contribui para um ambiente familiar mais harmonioso. Ao refletir sobre a história de Dona Clara e sua filha, podemos perceber que a verdadeira conexão se forma quando abrimos nossos corações e mentes para o diálogo. Pequenas mudanças no comportamento podem gerar grandes transformações nas relações. Portanto, que tal começar hoje mesmo? Experimente ouvir ativamente, valorizar as diferenças e construir um elo forte com as pessoas ao seu redor. Essa jornada não é apenas sobre mudar a forma como vemos os outros, mas também sobre crescer e aprender juntos. Lembre-se, a flexibilidade é a ponte que liga corações e mentes. A falta de comunicação é um dos principais fatores que pode levar ao afastamento entre os idosos e seus familiares. Muitas vezes, o receio de abordar assuntos difíceis ou a dificuldade de expressar emoções cria barreiras invisíveis que aos poucos distanciando as pessoas. Essa situação é mais comum do que parece e pode ser transformada com algumas atitudes simples. Seu Paulo, por exemplo, enfrentava esse desafio. Ele era um homem de 75 anos que sempre teve dificuldade em falar sobre seus sentimentos. Sua família, preocupada, tentava se aproximar, mas muitas vezes se sentia confusa e distante. Essa falta de diálogo resultou em mal-entendidos que se acumulavam como pedras em um lago sereno. Mas o que acontece quando as conversas são evitadas? O silêncio pode ser ensurdecedor. As emoções reprimidas muitas vezes se manifestam em comportamentos gerando um clima tenso e desconfortável. O que poderia ser uma conversa acolhedora se transforma em um espaço de insegurança e desconfiança. Quando seu Paulo não conseguia expressar suas preocupações, sua família começou a se afastar, interpretando a falta de comunicação como desinteresse. A verdade é que eles sentiam falta dele, mas não sabiam como se conectar. Para mudar essa situação, é fundamental incentivar a expressão de sentimentos, pensamentos. Uma técnica eficaz é criar um ambiente seguro, onde todos possam se sentir à vontade para compartilhar. Isso pode ser feito iniciando conversas informais, onde as emoções são bem-vindas. Por exemplo, ao invés de perguntar como você está, que tal perguntar o que te deixou feliz esta semana? Essa abordagem pode abrir portas para diálogos mais profundos e significativos. Ao fazer isso, os familiares de seu Paulo
Começaram a perceber que ele tinha muito a compartilhar, mas apenas precisava de um estímulo. Além disso, a prática de conversas difíceis deve ser vista como uma oportunidade de conexão e não como um fardo. Ao discutir sentimentos e preocupações, todos têm a chance de se entender melhor. E fortalecer os laços familiares é como construir uma ponte. Quanto mais você investe em conversas abertas, mais sólida se torna a conexão. Com o tempo, seu Paulo aprendeu a falar sobre suas emoções, e isso não só melhorou sua relação com a família, mas também trouxe um alívio que ele nem sabia que precisava. E isso nos leva a uma questão importante. Como podemos encorajar essa mudança? Uma das maneiras é através de exemplos. Compartilhar histórias de outras famílias que enfrentaram desafios semelhantes conseguiram superá-los pode inspirar. Quando as pessoas veem que não estão sozinhas em suas lutas, elas se sentem mais motivadas a tentar. A transformação que ocorre ao promover uma comunicação aberta é significativa. Em vez de uma casa cheia de silêncios constrangedores, a família de seu Paulo se tornou um espaço de acolhimento e compreensão. As conversas que antes eram evitadas agora são esperadas e valorizadas. A diferença entre o estado inicial de desconexão e o estado final de união é palpável. Os membros da família começaram a se sentir mais próximos, e a alegria de compartilhar momentos se tornou uma rotina. Portanto, ao refletir sobre a importância da comunicação, lembre-se de que podem ter grandes impactos. Incentivar a expressão de sentimentos não apenas melhora os relacionamentos, mas também promove um ambiente onde todos se sentem vistos e ouvidos. Ao final, o que realmente importa é a conexão que conseguimos estabelecer uns com os outros. E isso começa com a coragem de falar e ouvir. A falta de comunicação entre familiares pode se tornar um abismo difícil de transpor, criando distâncias emocionais, que muitas vezes essa realidade pode ser observada na vida de seu Paulo, um homem bondoso, mas que tinha dificuldade em expressar suas emoções. Ele sempre acreditou que deveria ser forte e que falar sobre seus sentimentos era um sinal de fraqueza. Com o passar do tempo, essa postura levou a mal-entendidos com sua família. A esposa e os filhos se sentiam distantes e confusos, sem saber como ele realmente se sentia. A situação de seu Paulo não é única. Muitos idosos enfrentam a mesma dificuldade. O que acontece então quando não comunicamos o que sentimos? As relações se tornaram um espaço de insegurança e incerteza. A família de seu Paulo começou a se perguntar se ele se importava com eles e, nesse vácuo de comunicação, começaram a surgir sentimentos de afastamento. O silêncio, que deveria ser um lugar de paz, tornou-se um terreno fértil para a desconfiança. Mas e se houvesse uma maneira de quebrar essa barreira? A solução passa pela expressão aberta dos sentimentos. Encorajar os idosos a falarem sobre suas emoções pode transformar o ambiente familiar. Quando seu Paulo finalmente decidiu compartilhar suas preocupações, o impacto foi imediato. Ele começou a abrir o coração, revelando seus medos sobre a saúde e sua alegria ao ver os filhos crescerem. Essa mudança de atitude não só desfez a confusão que sua família sentia, mas também os aproximou. Eles passaram a entender que seu Paulo estava lutando contra suas inseguranças, e essa vulnerabilidade os uniu de uma forma que eles nunca imaginaram ser possível. A prática de expressar sentimentos não é apenas benéfica para quem ouve, mas também para quem fala. Estudos demonstram que a comunicação emocional pode melhorar a saúde mental, o bem-estar geral. Quando os idosos se abrem, eles não só aliviam o peso emocional que carregam, mas também fortalecem os laços familiares. Uma pesquisa recente apontou que laços familiares mais fortes estão associados a um aumento significativo na felicidade e na longevidade. Mas como incentivar essa mudança? Começar com pequenas conversas pode ser um bom primeiro passo. Ao invés de esperar que o idoso se abra completamente, que tal fazer perguntas simples sobre o dia dele? Como foi sua tarde? Ou o que fez de bom hoje? Essas perguntas podem parecer triviais, mas podem abrir a porta para conversas mais profundas. Ao praticar a escuta ativa, onde as pessoas realmente ouvem e respondem ao que o idoso diz, criamos um espaço seguro para que ele se expresse. Imagine então a transformação que isso pode trazer. Ao invés de um lar silencioso e distante, a casa de seu Paulo se tornou um espaço de diálogo e compreensão. Seus filhos passaram a se sentir
valorizados e, mais importante, seu Paulo se sentiu ouvido e amado. Essa dinâmica positiva não só melhorou a comunicação, mas também fortaleceu o amor que existia entre eles. Agora, pense em sua própria vida. Você já se sentiu confuso em uma conversa? Já se sentiu distante dos seus entes? Queridos, a mudança começa com a disposição de falar e ouvir. Ao praticar a comunicação aberta, você não apenas enriquece suas relações, mas cria um ambiente onde todos se sentem seguros para se expressar. Um simples "como você se sente sobre isso" pode ser a chave para transformar sua dinâmica familiar. Portanto, lembre-se, a comunicação é a ponte que une corações e mentes. Ao se abrir, você não apenas se conecta com os outros, mas também se liberta das amarras do silêncio. E assim, as relações florescem, trazendo alegria e amor para a vida de todos.